Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 38. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, diz o seguinte: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo para apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas, logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. E então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal Salazar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então ordenou Eliseu ao seu servo: sirvam a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. E então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria de estar meditando nessa noite sobre o seguinte tema: Deus mudou o cenário. Deus mudou o cenário. Eu não sei qual talvez seja a sua realidade, a nossa realidade. Mas uma coisa eu tenho a certeza: Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer realidade. E no texto que nós lemos, constatamos a intervenção milagrosa de Deus, transformando toda a situação. Aquilo era para resultar, essa narrativa era para resultar em destruição. Tinha tudo para ser um lamento, para ser um momento de tristeza. Mas Deus transformou em Deus. Tinha tudo para essa narrativa terminar com a história de que os homens foram mortos, porque alguém pegou algo venenoso de maneira negligente, sem intenção, sem saber o que é, e acidentalmente Eliseu e todos aqueles alunos, aqueles profetas, deveriam estar mortos. Esse era para ser o curso natural dessa história. Mas Deus interveio de uma maneira milagrosa, e aquele cenário foi mudado. E através dessa narrativa, nós podemos destacar algumas lições. E a primeira delas é que a provisão de Deus em tempo de crise. A provisão de Deus em tempo de crise. O versículo 38 deixa claro que aquele momento era um momento de fome, era um momento de crise. Veja o que está escrito: depois Eliseu voltou ao Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Esta é a realidade daquela época. Dificuldade, fome, crise. Mas ainda assim, Eliseu e os demais que ali estavam, seus alunos, era nessa escola de profetas, não ficaram desamparados. Deus enviou a provisão. Essa provisão, em um primeiro momento, foi demonstrada através da sopa de ervilha silvestre, e depois por meio do envio e da multiplicação de pães. Atualmente, estamos enfrentando também um período de crise, principalmente em razão dessa pandemia,
que tem trazido severas consequências econômicas, é o aumento do desemprego que nós vemos no noticiário, é a suspensão do contrato de trabalho, a redução salarial em consequência da redução da jornada de trabalho, dificuldades financeiras para as empresas. Estamos vivendo um período de muitas incertezas, inclusive no aspecto financeiro. Entretanto, fundamentado na fidelidade do Senhor, podemos ter a confiança que o Senhor enviará o sustento. Não sabemos de que forma, mas temos a certeza de uma coisa: Deus proverá. Não ficaremos desassistidos. Não ficaremos desamparados. O reverendo Wildo, presidente da Missão Vida, que é uma instituição, que é um centro de recuperação especializado para moradores de rua, em seu livro Milagres, ele conta um testemunho. Ele diz que certo dia a cozinheira o procura, a cozinheira Dona Alice o procura para dizer que não havia nada para se fazer no almoço, a não ser um copo grande de arroz. E ele fala que, em regra, para que uma refeição fosse feita na Missão Vida, utilizando arroz, era necessário 12 daqueles copos. E só tinha um. E além desse um copo de arroz, não tinha mais nada para se fazer no almoço. Não havia também recursos nem dinheiro para comprar algo no supermercado, para comprar algum alimento. Não. Estava sem alimento, só esse copo de arroz, mais nada, e não havia recursos, não havia meios para se conseguir alimento. Então o reverendo Hildo pede para que ela fizesse o almoço, preparasse a refeição com o que tinha. E ele foi para o escritório. E no escritório ele então ora a Deus. Ele diz: Senhor, a Missão Vida está aqui, o Senhor levantou a Missão Vida para levar, para trazer, para restaurar esses moradores de rua. E o Senhor vai permitir que eles passem fome aqui na Missão Vida. Envia a provisão, mostra a tua fidelidade. E ele relata que antes de terminar esta oração, Dona Alice bate na porta, o chama e diz que chegou uma caminhonete cheia de caixas de verduras de uma pessoa desconhecida que estava doando. E ele então vai ao encontro dessa pessoa, e essa pessoa diz que ele era fazendeiro e que ele levou aquelas verduras para a Ceasa, mas o preço estava, ele não conseguiu um bom preço, então ele decidiu pegar todas aquelas verduras e doar para a Missão Vida. Então ele agradece aquele homem e volta agora para o escritório também para agradecer a Deus por aquele milagre. Antes de ele concluir a sua oração, Dona Alice volta de novo à cozinheira da missão e o procura para dizer: reverendo pastor, o vizinho aqui chegou e está doando uma grande bacia de carne. Ele não vai ao encontro dessa pessoa, agradece, e ele retorna então para o escritório para orar, para agradecer a Deus por aquele milagre. Deus havia enviado as verduras e a carne. E termina aquela oração e vai para a cozinha da Missão Vida. E ele então procura a Dona Alice para compartilhar da alegria que ele estava tendo por presenciar aquela provisão e aquele milagre do Senhor. E Dona Alice também fica alegre, e aí ela ainda diz: eu estou feliz por isso, pelas verduras, pela carne, mas também estou feliz pelo que o Senhor ainda não viu. E ela apontou para a panela de arroz. E ela então falou: reverendo, para que 12 copos de arroz chegue até a metade da panela, da metade do recipiente. E essa panela está quase transbordando. E apenas foi utilizado o copo de arroz que nós tínhamos. Deus havia operado o milagre da multiplicação. Deus enviou a verduras, a carne, e multiplicou o arroz. Para enviar a provisão aos seus filhos, o Senhor opera
até o milagre da multiplicação. Eu repito esta verdade. Para enviar a provisão aos seus filhos, Deus opera até o milagre da multiplicação. Assim como Ele fez no texto que nós lemos, assim como Ele fez no tempo de Jesus, assim como Ele fez na missão bíblica. De uma coisa nós podemos ter a certeza: por mais que seja o tempo adverso, por mais que o tempo esteja em crise, por mais que a fome possa assolar, o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor envia a provisão, o Senhor envia o sustento. Nós podemos guardar esta certeza no nosso coração. Hoje e para todo sempre, não ficaremos desamparados. Em tempo de crise, há a provisão de Deus. Outra lição que nós podemos destacar nesse texto é que Deus tem poder para cancelar a sentença de destruição. Veja o que está escrito a partir do versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam mais tomá-lo. E então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Um dos homens que ali estavam, um dos homens que faziam parte daquela escola de profetas, foi ao campo apanhar verduras, para que a sopa, para que o ensopado pudesse ser preparado. Seria o alimento de todos ali. Só que ele, provavelmente por não conhecer bem as plantas, os frutos, pegou ali uma planta venenosa. A versão da Bíblia Almeida ainda identifica que planta era essa: Coloxítida. É uma fruta parecida com laranja, cujas folhas são parecidas com a uma vinha e de gosto extremamente amargo. É um purgativo muito violento, capaz de produzir ulcerações no intestino e provocar a morte. Foi esse fruto que esse homem pegou. E justamente pelo gosto extremamente amargo, é que o texto diz que ao começar a provar, um daqueles homens ali identificou a existência dessa planta e gritou: a morte na panela. A sentença de morte já estava proferida. Eles tomaram uma sopa envenenada. Esse era o desenrolar natural da história. Um homem, sem qualquer intenção, acidentalmente, pega um fruto venenoso, coloca na sopa, corta lá, sem saber que era um fruto, capaz de destruir a todos, de tirar a vida de todos. Esse era o desenvolvimento natural da história. Mas Deus interviu de maneira milagrosa. E a palavra do Senhor nos fala que Eliseu colocou farinha na panela, e eles tomaram, pediu que servisse, que continuassem a servir, e não tiveram qualquer dano. Obviamente, que o que neutralizou o efeito nocivo da planta venenosa não foi a farinha. A farinha foi apenas uma representação. Mas o que neutralizou foi o poder de Deus. Deus transformou aquela situação que seria para a morte em uma situação de suprimento e milagre. Quem sabe, olhamos para as circunstâncias que nos cercam, olhamos para os problemas e vemos que a sentença de destruição já foi dada para as nossas vidas. Ao olhar ao nosso redor, a olhar a nossa realidade, quem sabe hoje estejamos em uma situação parecida, mas devemos ter a certeza que Deus tem poder para cancelar toda e qualquer situação de destruição.
Deus tem poder de revogar essa sentença e transformar aquilo que parecia ser o fim em um novo começo. Em um novo começo. A outra lição que nós podemos ter a partir dessa narrativa, além de vermos a provisão de Deus em tempo de crise, além de ver o poder de Deus cancelando a sentença de destruição, a terceira e última lição é que nós somos abençoados para abençoar. Somos abençoados para abençoar. Veja o que está escrito a partir do versículo 42. Veio um homem de Baal Salizar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Eliseu recebeu doação de alimentos, mas ele não reteve para si, mas compartilhou com as pessoas que ali estavam. E o texto diz que era em torno de 100 pessoas. A quantidade recebida era insuficiente para o número de pessoas que ali estavam, mas Deus operou o milagre da multiplicação, e aquele alimento ainda sobrou. Igualmente, recebemos as bênçãos de Deus não para desfrutarmos de maneira egoísta. Somos abençoados para abençoar o próximo. Esta é a lógica do reino de Deus. Esta é a lógica do Evangelho. A nossa natureza, a sociedade, nós vemos um estímulo para vivermos de maneira egoísta, apenas para o nosso umbigo, conquistar tudo para si próprio. Mas o Evangelho, somos abençoados para abençoar. Recebemos para ser instrumento de bênção para outras pessoas. E essa lógica vai além do aspecto financeiro. Se somos salvos, não é para desfrutar essa salvação apenas, é para ser instrumento de salvação para outras pessoas. Se em Deus nós temos esperança, é para manifestarmos a esperança para outras pessoas. Se em Deus nós temos paz, é para que nós possamos também ser instrumento para que outras pessoas possam ter paz em suas vidas. Se recebemos o amor de Deus, é para evidenciarmos este amor ao próximo. E quanto mais nós compartilhamos, mais somos abastecidos por Deus. Quanto mais exalamos este amor, mais recebemos deste amor do Senhor. Se Eliseu guardasse aquela doação, se Eliseu guardasse aqueles alimentos apenas para si, não haveria multiplicação. Não haveria o milagre da multiplicação. A multiplicação só ocorreu justamente porque Eliseu compartilhou aquela bênção que havia recebido. Filipenses, no seu livro Eclipse da Graça, ele vai dizer o seguinte, acerca dessa lógica que norteia o reino dos céus: o que parece sacrifício torna-se, pelo contrário, uma espécie de nutrição, porque a distribuição da graça enriquece o doador, bem como o receptor. Quando doamos, quando manifestamos a graça de Deus, não apenas abençoamos a pessoa que está sendo alvo das nossas vidas, mas como também somos abençoados por Deus e somos enriquecidos ainda mais. Se somos abençoados na verdade, para abençoar. E não vamos estar retendo e nem vivendo de maneira egoísta, mas aquilo que recebemos do Senhor, possamos ser instrumento para levar para outras pessoas e para o nosso próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E que assim o Espírito do Senhor possa estar aplicando essa mensagem e essa reflexão no nosso coração. E possamos estar guardando essas verdades. E no tempo de crise há provisão. Que Deus tem poder de cancelar a sentença de destruição. E que nós somos abençoados para abençoar. Que possamos gravar e guardar, como diz o tema desta mensagem,
E Deus mudou o cenário. Que a nossa vida também seja alcançada por essa intervenção milagrosa de Deus, mudando o cenário da nossa casa, mudando o cenário da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Senhor é o Todo-Poderoso, para ti não há impossíveis. Por mais que hoje, quem sabe, estejamos vivendo tempos adversos, o cenário da nossa vida seja, Senhor, difícil, mas nós cremos que o Senhor tem poder para mudar. Assim como o Senhor mudou o cenário no tempo de Eliseu, o Senhor pode mudar o cenário das nossas vidas. E aquilo que parecia ser o fim, que seja um novo começo. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Nós apresentamos, Senhor, as vidas das pessoas que estão, Senhor, nos assistindo, Senhor, em suas casas, Senhor. Ó Deus, que o Deus Santo Espírito também possa estar indo ao encontro deles, tocando, Senhor. Ó Deus, aquelas vidas que, quem sabe, ainda, Senhor, não fizeram uma aliança com o Senhor, não abriram o seu coração para Jesus, que neste momento, Senhor, seja operado este maior milagre, Pai, no nome do Senhor Jesus, que haja salvação, transformação, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Ó Pai, nos pedimos, Senhor, venha operar este grande milagre. Lançamos sobre o Senhor a nossa preocupação, Senhor, com o nosso hoje, com o nosso futuro. Lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque nós temos a certeza que temos um Deus que cuida de nós, que cuida dos seus filhos, e que assim o medo seja substituído pela paz, Senhor, a insegurança pela confiança, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o nosso coração seja inundado, Senhor, pela tua esperança, pela esperança que nós temos em Ti, Senhor, que é viva e inabalável, Pai. No nome do Senhor Jesus, Senhor, nós assim, Senhor, nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.